E nesse próximo domingo, dia 15 de junho, nós estudaremos a 11ª lição da revista Adultos da EBD com o tema A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. O texto áureo: e a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, estará em João capítulo 17, versículo 3. A verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio e dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. Nós estudaremos sobre a oração sacerdotal de Jesus, que é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no reino e também o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. João registrou a mais elevada oração de Jesus, conhecida como oração sacerdotal. Jesus orou em 3 partes: por si mesmo, pelos discípulos e pela igreja futura, ou seja, eu e você. E lá no local da última ceia, ligando seu discurso ao Espírito Consolador. Jesus, ele pediu ao Pai sua glorificação, não por egoísmo, mas como parte de sua missão redentora. Pelo sacrifício no Calvário, o mundo conheceria como Salvador, oferecendo vida eterna a quem o aceitasse, cumprindo a sua finalidade divina. Jesus, ele pede ao Pai a glorificação que possuía antes da criação, reafirmando sua divindade e também unidade com Deus. E essa glória revela sua missão redentora, oferecendo vida eterna aos que confessam e creem no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, ele apresenta ao Pai um relato de sua missão na terra, destacando sua obra e intercedendo pelos discípulos. Ele enfatiza que os discípulos pertenciam ao Pai e foram entregues a Ele, preparados para continuar a missão de evangelização com fidelidade. Os discípulos, eles receberam a palavra. Apesar das dificuldades, eles tiveram suas memórias reavivadas pelo Espírito Santo no Pentecostes. Assim, compreenderam e difundiram os ensinamentos de Jesus, obedecendo a palavra de Deus e testemunhando o Evangelho com credibilidade. Nas mãos da igreja, a missão continua. Jesus, ele ensina que seus discípulos não pertencem ao sistema espiritual maligno governado por Satanás e por isso são odiados pelo mundo. Ele pede ao Pai que os proteja desse sistema incompatível com o Evangelho e influenciado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Jesus intercedeu pela unidade espiritual de seu povo, desejando uma união genuína, semelhante àquela comunhão entre ele e o Pai. E sua súplica enfatiza a harmonia profunda, transcendendo estruturas eclesiásticas, fortalecendo a identidade e missão da igreja. Que a unidade espiritual da igreja demonstra ao mundo que Cristo foi enviado por Deus. E essa união, ela se manifesta na comunhão dos salvos, no corpo de Cristo Jesus e no conhecimento do Senhor, no fruto do Espírito e na glória dos filhos de Deus. Jesus, ele pede que os discípulos mantenham unidade com ele, fundamentada na fé em Cristo como Salvador. E essa unidade, ela fortalece o testemunho cristão no mundo, pois sem ela a mensagem perde credibilidade e impacto espiritual. Nós concluímos que a oração sacerdotal de Jesus, ela ainda ressoa nos dias de hoje, lembrando-nos da nossa função no reino de Deus.
E como parte do corpo de Cristo, nós devemos testemunhar corajosamente o Evangelho e revelar sua obra redentora no Calvário. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe e até domingo, se for da vontade dele.